Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Vem aí a 19ª edição do Prêmio Mega Profissionais. Uma festa impecável, rigorosamente Black Tie, onde nós vamos conhecer as empresas e profissionais liberais que mais se destacaram no ano. Quer participar do Prêmio Mega Profissionais? Acesse agora o nosso site, faça sua pré-inscrição, tenha mais informações a respeito deste grande evento. E aí você poderá também concorrer ao selo de atestação pública de qualidade. Também hoje aqui no programa Mega Profissionais vamos falar sobre visagismo aplicado ao cabelo, ao corte de cabelo, à tintura do seu cabelo. Qual é o seu corte de cabelo essencial ou necessário para a sua imagem? Daqui a pouco eu vou conversar com o visagista e cabeleireiro Divino Oliveira. E no quadro Espaço Pet, vamos falar sobre os tratamentos estéticos para os nossos animaizinhos de estimação. Será que fazer a unha do animal? Será que fazer a unha do cachorro? Será que pintar o pelo do cachorro? Ou mesmo fazer alguns outros procedimentos estéticos no nosso animal é o mais correto? Vamos saber a opinião da médica veterinária doutora Luciana Fonseca. E hoje também vamos iniciar uma série de 2 entrevistas que vamos falar sobre os tumores gastrointestinais com o médico, oncologista e cirurgião Dr. Vinícius Maciel. Também falaremos sobre estética orofacial com a odontóloga doutora Jussara Fazani. Eu, se eu fosse você, não sairia daí, eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela 2ª vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta e agora vamos falar de visagismo. Eu vou conversar aqui com o cabeleireiro e visagista Divino Oliveira, que aliás está de volta aqui no programa Mega Profissionais. Tudo bem com você, né, Divino? Tudo bem, você? Seja bem-vindo aqui ao programa Mega Profissionais. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Aliás, quando você esteve aqui, nós já começávamos a falar sobre o visagismo. Sim. Né? Nós procuramos dar uma ideia para as pessoas do que é isso. Por quê? Naquela oportunidade, eu falei que as pessoas confundiam muito, né? Todo cabeleireiro, ele é visagista? Foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Porque nós achávamos que eram sinônimos. Sim. Né? Cabeleireiro é visagista e visagista é cabeleireiro, né? Aí você nos esclareceu que não. Eu gostaria que você reforçasse essa questão pra gente aqui no início dessa entrevista. Bom, o cabeleireiro,
ele é na verdade, é aquela pessoa que corta cabelo, ele pode trabalhar com cor, né? Mas é só a questão técnica. A questão teórica, porque o visagismo ele é uma teoria, certo? É uma ferramenta muito importante que nos traz a esse conhecimento do entendimento da razão do qual corta cabelo, entendeu? Do qual existe o cabelo e do qual existe a cor. E por que existe a cor, entendeu? Então, o cabeleireiro ele trabalha com a técnica, só tecnicamente, né? Com a execução. E o visagista, ele tem a teoria, o conhecimento de qual a razão a gente pratica essa técnica. E como é que você aplica essa técnica? Do visagismo? Sim. Bom, a técnica é o seguinte, ela me leva à simbologia, aos símbolos, ao símbolo dessa caneca, ao símbolo do balcão, ao símbolo de tudo que está aqui dentro desse estúdio, e aí vai ao símbolo da imagem pessoal. A testa, por exemplo, tem uma simbologia, tem uma representação, os olhos têm outra representação, o nariz tem outra representação, a boca e o queixo. São 5 itens que formam a personalidade de um ser humano. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. A questão do cabeleireiro, realmente, eu chego lá e falo assim, olha, eu quero pintar meus cabelos brancos e quero que corte o cabelo do mesmo jeito que está. Ele vai fazer isso? Sim, ele treinou, fez um curso de coloração. Sim. E um curso técnico de cortar cabelo, treinou e se aperfeiçoou, ficou bom para fazer isso e ele vai e faz. Ele faz muito bem feito. Exatamente, porém, nós temos grandes profissionais que trabalham nessa área. Porém, ele não sabe qual foi a razão, a fórmula que ele criou, a moldura que ele criou, qual é o significado dela. Porque ela tem uma fórmula. Ou ela pode ser redonda, oval, retângulo, triângulo, enfim, quadrada, né? É mais ou menos aquela história de a beleza, ela tem uma forma geométrica? Sim. É mais ou menos isso? Sim, na verdade, assim, não é que a beleza tem uma forma geométrica, porque, na verdade, a beleza, a palavra beleza, ela é uma coisa que vai muito além do bonito, entendeu? Muito além do bonito. O bonito é uma coisa que você olha, ao primeiro impacto dos olhos, ele chama a sua atenção e depois você entra para dentro para conhecer a beleza. A beleza é a representação, é a razão por qual o bonito foi criado, entendeu? É o que está dentro. Então, quando eu crio o bonito, através do bonito eu faço ressaltar ou sair de dentro a beleza. Beleza não tem idade, entendeu? Não existe idade para beleza. Em todo tempo existe a beleza, no ser humano, nas coisas, enfim. Porque a beleza é a razão qual foi criado, assim como esse balcão, ele tem uma razão qual foi criado, mas ele tem uma beleza nele, não foi só para você se apoiar, né? Não, existe uma beleza aqui, uma estética, e essa estética tem a representação ao qual ele foi criado. Agora eu estou começando a entender por que as pessoas ficam todas querendo que você cuide do cabelo delas, né? Porque se eu chegar para você, hoje você é um dos profissionais mais procurados aqui no estado de Goiás, né? Você é uma das grandes referências aqui, você já atua há muitos anos no mercado e as pessoas sempre falam, olha, o divino acerta em cima, né? Sim. Ou se quer mudar de cabelo, ou se quer mudar de corte, tem que conversar com o divino antes, porque ele é muito bom no que faz. Atrás desse bom tem um curso que você faz, tem um estudo que você teve, né? Aliás, você é o primeiro visagista. Fui o primeiro visagista do estado de Goiás a fazer o curso de visagismo. O primeiro do estado de Goiás. Certo. E esse curso é feito direto com quem Com criou? Philip Hallowell. Philip Hallowell. Hallowell. Ele que criou essa questão do visagismo? Ele que criou. Ele estudou 40 anos sobre o comportamento humano, né? E ele criou a ciência do visagismo. E o detalhe que ele não é cabeleireiro. O detalhe que ele não é cabeleireiro é que é importante, porque ele não é cabeleireiro, mas ele trabalha com imagem, porque ele é artista plástico. Então ele trabalha com imagem. E o visagismo é exatamente isso, porque tudo que você faz na vida, tudo que você faz no universo tem uma imagem, entendeu? Até mesmo uma escrita, ela é uma imagem, né? Então tudo tem uma imagem. E essa imagem, ela tem uma simbologia. E a simbologia dela, eu preciso entender a simbologia para que eu entenda a razão qual ela foi criada. Deixa eu explicar para as pessoas, porque eu acredito que elas já estão entendendo e muitas das pessoas consomem esse serviço ou buscam consumir esse serviço, mas não tem um esclarecimento devido, né? O que acontece? Eu vou chegar lá para você e vou falar, Divino, eu cansei do meu cabelo dessa forma. Sim. Eu quero mudar o meu corte de cabelo.
Sim. Quais que são os passos? O que você faz? Os primeiros passos. Você cansou. Se você cansou, é porque de alguma forma você não está se encontrando naquela imagem que foi criada. Tá? Não é simplesmente porque você enjoou. É porque você não está se identificando, certo? Porque nós temos uma imagem externa e uma interna. Então, a imagem interna ela só fica feliz quando a externa está condizendo, está harmonicamente vestindo a imagem interna, entendeu? Aí elas se encontram. E quando elas se encontram, não há razão por qual mudar, entendeu? Então, quando a pessoa está infeliz, insatisfeita, é porque ela não se encontrou ainda a imagem perfeita, a imagem é o qual ela está buscando, entendeu? Que é se identificar, é se conhecer, entendeu? E como é que você vai saber isso de mim? O que você vai saber? Como é que você vai saber o que é aí, ideal por pra isso mim? que o visagismo ele nos ensina. Ele nos ensina a simbologia de linhas e formas. Linhas e forma, certo? A simbologia. Então, como eu conheço a simbologia das linhas e formas, a primeira coisa que eu analiso não é o seu cabelo, é o seu rosto. É saber as linhas e formas que estão escritas, expressas dentro da sua imagem. Através dessas linhas é como se fossem palavras, ou seja, frases escritas, onde está me dizendo quem é você, certo? E aí eu entendo quem é você, através dessas linhas e formas. Aí não é que eu acerto, eu não acerto no corte de cabelo, porque eu trabalho por conhecimento. Então eu vou lá, crio a linha de comprimento exata e a forma dentro da linha de comprimento que valoriza e que expressa aquilo que você quer expressar. É por isso que você Certo? acerta tanto. Por isso né? que As pessoas gostam tanto do seu trabalho. aos olhos do intuito, daquela pessoa que trabalha intuitamente, essa ela trabalha com acerto. Ela tem uma intuição, ela vai e faz. Muitas vezes ela acerta e muitas vezes ela erra. Exato. Agora, quando você trabalha por conhecimento, não, porque é um projeto. Você estudou primeiro um projeto que está pronto e você vai criar uma veste, né, uma forma que vem por fora para poder valorizar o que está dentro, aquilo que já existe. Então, é assim que eu trabalho. Vocês estão percebendo que a coisa é bem mais complexa do que aquilo que a gente pensava? O que eu comecei nessa entrevista falando, né? Que o visagismo seria sinônimo de cabeleireiro para a grande maioria das pessoas, né? E o inverso também seria verdadeiro, por quê? Porque nós não tínhamos até esse momento o conhecimento da extensão do trabalho. Então, quando você, por isso, o diferencial do seu trabalho, Sim. né? As pessoas buscam o quê? Ter uma conversa com você, elas buscam ter antes um contato com você. Eu não sei se isso poderia ser tipo uma consulta. É uma consultoria. Uma consultoria Sim, seria uma consultoria. o nome correto, né? Sim, uma Elas vão consultoria. sentar com você, vão conversar com você, você automaticamente já está analisando Sim. os traços. Inclusive, nenhuma cliente minha chega impondo o que ela quer. Ela chega e me pergunta o que eu acho que ela deve fazer. Então, a minha primeira pergunta para ela é o que ela gostaria de expressar, entendeu? Então, através daquilo que ela gostaria de expressar, porque às vezes ela está no momento que ela quer expressar alguma coisa diferente daquilo que ela vinha expressando, mas ela não sabe como expressar isso, né? E nem sabe que o poder dessa expressão está no cabelo. É através da imagem. Eu crio, através do cabelo, eu crio nela uma imagem que expressa aquilo que ela gostaria de Então, expressar. por isso que a pessoa às vezes pode mudar de corte de cabelo e de cor de cabelo Pode, ao longo sim. da vida Pode, algumas vezes. Pode ir mudando algumas vezes, certo? Desde que não desconfigure ou desidentifique a imagem dela, certo? Sim. Ela não pode perder a identidade ao qual ela foi feita para ser, entendeu? É por isso que esse trabalho está tão ligado ao psicológico das pessoas. Sim, na verdade, isso é uma coisa bem psicológica, certo? Porque você tem que conscientizar a pessoa, você tem que conscientizar ela daquilo que realmente ela é e daquilo que realmente ela quer expressar. E é através do cabelo que eu crio essa linguagem, que quando as pessoas olham para ela, identifica o que ela está expressando. E se eu chegar para você e falar assim, ó, Divino, eu quero ser um profissional de sucesso, eu quero que as pessoas me vejam, identifiquem-me como um profissional de sucesso, um profissional de credibilidade. Você consegue modificar a questão do cabelo, da cor de cabelo, para que isso aconteça? Sim, é através do cabelo que a gente faz isso, certo? O cabelo, ele tem esse poder, né? Ele tem o Mas poder... e se a pessoa não tiver esse crédito? Não, aí eu vou mostrar para ela onde é que nós vamos criar, qual o tipo de imagem nós vamos criar para dar a ela essa credibilidade, certo? Através da imagem. E onde ela chegar, ela não precisa ficar falando quem é ela, se justificando ou explicando. A imagem dela já vai falar por si só. Para pessoas como nós, que trabalhamos em TV,
né? Nós temos esse contato com milhões de pessoas que estão nos assistindo, inclusive nesse exato momento, né? Essa questão é muito importante, né? É decisiva. Qualquer figura pública não pode ficar mudando de imagem. Não pode, porque isso cria uma instabilidade na credibilidade. Instabilidade na credibilidade. Que coisa, certo? Né? E muita artista faz o contrário. Sim, faz o contrário. Agora, o cantor, por exemplo, o artista cantor, que é uma figura pública, mas é cantor, ele já é mais, já tem mais ele já é mais versátil. Ele já pode mudar um pouco mais, certo? Mas porque ele anda muito em cima da moda. Mas o apresentador de televisão, por exemplo, ele precisa de credibilidade no conteúdo ao qual ele prega, então ele não pode ficar mudando de imagem. Porque quando ele muda de imagem, quando você está falando alguma coisa, as pessoas estão notando e prestando atenção, é na mudança que você fez. E aí não dá credibilidade no conteúdo ao qual você está falando. Muito bem pautado, muito bem colocado essa questão, porque realmente essa é uma verdade. Bom, Divino, o assunto realmente vai render várias pautas. Espero que você volte mais vezes aqui, mas que não demore tanto para voltar assim, porque realmente nós temos carência desse tipo de informação. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui. Conversei com o visagista e cabeleireiro Divino Oliveira. E o programa só está começando. Daqui a pouquinho vamos falar de estética orofacial. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais. Agora vamos falar de estética orofacial. A minha convidada é a odontóloga, a doutora Jussara Fazani. Aliás, odontóloga, cirurgiã odontóloga, artista plástica dos dentes, é conhecida muito por vários adjetivos. Tudo bem, doutora? Tudo Seja bem. muito bem-vinda Obrigada. aqui ao programa Mega Profissionais mais uma vez. Doutora, estética orofacial. O nome parece complicado. O que é exatamente essa estética, doutora? A estética orofacial agora é a moda, né? É o que está se demandando nas revistas, em tudo, a palavra oro de boca, né? E face de face. Então é harmonizar a face com a boca com os dentes e os dentes com a face, vice-versa. Ou seja, a senhora já não trata mais só os dentes, Sim, só a boca. O dentista saiu de fora da boca, daquele limite, né, daquela parte limitada de tratar dente, canais, restaurações, implantes, e hoje ele vê o rosto de uma forma mais completa. Então ele trata a harmonização, o visagismo da parte do rosto para completar, né, com os dentes. Aí vem, lógico, as facetas, aí a gente faz uma complementação. Coloca dente bonito em rosto bonito e rosto bonito em dente, essa mistura. Você sabe qual a parte que eu acho que às vezes complica um pouco, que às vezes as pessoas ansiosas não gostam muito do tratamento ortodôntico? É o prazo, é o tempo, que demora muito para se ver resultados, Sim, né? sim. Com aquela questão do aparelho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. É, mas o que eu falo na clínica, assim, quando nós vamos no oftalmologista, a gente coloca um óculos, por exemplo, a gente nunca chega no oftalmologista, na outra consulta para revisão, perguntando para ele, ó, doutor, você vai tirar meu óculos quando? Por que na ortodontia, na minha consultória, às vezes as pessoas começam, doutora, quando eu vou tirar o aparelho? Quando? A movimentação odontológica de dente e a parte de estruturação óssea, porque
quando você movimenta o dente, você leva o osso junto. Então você precisa, quando a gente fratura uma perna, a gente precisa de 8 ou 6 meses para poder formar osso. Então na boca não é diferente disso. Então quando você faz um tratamento odontológico muito rápido, você pode ter perda da estrutura celular. E aí você vai ter problemas. Então tem que se ter um tempo. A gente hoje quer tudo imediatamente, mas não pode pensar nisso. O neném nasce, demora 9 meses para nascer, 1 ano para andar, 2 anos e meio para formar os dentes. E é tudo um processo que tem que ser respeitado. Só para a gente entender um pouco, a questão da estética orofacial. Sim. A senhora vai lá, a pessoa vai lá e quer fazer um implante. Sim. A senhora vai lá e olha aquela necessidade dele. Na verdade, o que ele está querendo? Uma harmonia, ele quer ficar com um sorriso bonito. Vamos trabalhar o sorriso, ele quer ficar com um sorriso bonito. E de repente ele vai lá e faz o implante e o resultado não é extremamente satisfatório. Né? Ele vê que precisava fazer mais alguma coisa, mas ele não sabe o que fazer e nem como, pelo menos não sabia o que fazer e nem aonde fazer. Né? Então a estética orofacial ela entra justamente aí, ou seja, consertar alguma coisa, paralisar algum músculo através da toxina botulínica. Exatamente, no sorriso, vamos supor, você às vezes tem que fazer um implante anterior e teve uma perda óssea e tem um sorriso bastante gengival, você coloca um botox, doutora, ficou lindo o dente, mas tô vendo o dente demais. Então eu não quero, não tá bonito, porque a gengiva ainda não tá legal, vamos baixar um pouco o sorriso, faz isso que você está falando. Você complementa. Então a odontologia, ela saiu de dentro daquele universo da boca, foi para fora e olhou a pessoa agora de frente. Aí ela fala, bom, mas além daquele dentinho que está faltando lá atrás, no molar eu tenho que fazer uma correção no sorriso que está simétrico, não, eu vou ter que fazer ela respirar melhor, eu vou ter que corrigir com ortodontia, vou desinclinar um dente, não porque eu estou fora da boca que eu não estou vendo lá dentro, estou vendo com outros ângulos. Entendi. Isso aí, sabe o que me lembra, na verdade, muito próximo da medicina oriental, que estudava o ser humano como um todo. Sim. Né? E não só pedaços do ser humano. Né? Eu fiz um pouco de acupuntura e homeopatia também. Ah, é? Então tá eu entendo disso. Quando pessoa... trata os meridianos, nós tratamos um indivíduo com vários sentidos, comparando o universo com ele, é holístico, né? Então hoje, às vezes, o que se dá em enfoque hoje, por exemplo, é a questão da respiração, a questão a apneia também. Sim. Então tudo relacionado ao sono, ao estresse, à ansiedade, com dente. Tudo está relacionado. Mas assim, não tem nada dentro da estética orofacial que possa ajudar na questão da apneia do sono? Tem. Na estética orofacial, a ortodontia. A cirurgia ortognática para a apneia do ronco, por exemplo. Nós temos associações em São Paulo, aqui em Goiás, que fazem a cirurgia para melhorar a apneia. Doutor, o que as pessoas mais fazem? O que elas procuram mais lá com a senhora? Olha, é incrível hoje. As pessoas querem clarear os dentes, querem fazer botox, querem fazer preenchimento, e em detrimento do lado funcional, que é tratar os dentes, fazer um implante. Às vezes a pessoa prefere fazer um preenchimento de face, onde as outras pessoas estão vendo o que ela tá apresentando. Mas é uma solução provisória, não é, doutora? Inclusive. Olha, se você tem a função, então se você mastiga, você tem todos os dentes, os seus músculos vão estar tonificados, você vai ter uma postura e você conseguir mastigar, consequentemente tudo vai ficar melhor para você, porque você vai ter uma digestão melhor, os nutrientes vão fazer diferença e você vai ter uma pele melhor, você vai ter uma musculação, um músculo do seu rosto melhor. Então eu penso que tem que começar lá dentro, tem que começar com a ortodontia, com os implantes, com as periodontias, para ir construindo e sair. E a questão da fono, doutora, ajuda também? Sim, é imprescindível, porque hoje as fonoaudiólogas estão nos ajudando bastante, até na maternidade. Um exemplo, eu tive meu neto e a fono foi na maternidade para falar sobre frenectomia, como ele estava deglutindo, se estava tudo ok. Então isso não vai nos ajudar, porque uma bela deglutição, não sendo atípica, e uma respiração correta vai interferir na formação dos dentes. Então isso já nos está trazendo para a gente uma odontologia diferenciada, com menos tratamento, a gente intervindo menos na criança. Essa informação para mim é nova, realmente eu não sabia, eu sei do teste do pezinho, eu sei nas maternidades já tem, hoje frenectomia já está fazendo isso nas maternidades. Ah, é? Gente, está muito bom. Agora acho que tem alguém que tem uma pergunta, pois não, qual que é o seu nome? Prazer, meu nome é Vone. Minha pergunta é o seguinte, eu faço regularmente o clareamento, né? Já assim como eu, tem muitas pessoas que estão vindo na televisão agora, que já fez o clareamento
tanto caseiro como a laser. Então, assim, eu como trabalho com público, com pessoas, então eu preciso sempre andar com um sorriso em dias. Sim. Então, para mim procurar hoje um consultório odontológico para melhorar a minha face, porque meus dentes, aparentemente, por eu fazer um grande acompanhamento, já está bem alinhado e a senhora pode visualizar ali que ele já está mais branco que uma folha de papel. Porém, eu queria saber o que eu podia fazer para melhorar esse lado que eu não conhecia, o facial, para unir o clareamento dos dentes com a face. Hoje nós fazemos várias coisas, nós tratamos, porque igual nós começamos, orofacial, o equilíbrio. Então, cada rosto é um rosto, como o Tancredo fala, é uma obra de arte, eu encaro assim. E aí, por exemplo, vamos fazer proporção no seu rosto. Ai, Jussara, meu rosto, a hora que eu sorrio, mesmo estando os dentes clareados, me incomoda, não aparece tanto. O que eu posso fazer? Levantar, pôr um fio, fazer uma bichectomia, fazer um botox. Então, melhorar isso, sabe? Fazer um contorno de mandíbula, de repente fazer a ponta do nariz tá baixando na hora que eu converso, eu não estou gostando, vou fazer um botox na ponta do nariz. Agora, o ideal é fazer uma consulta, né, sim, doutora? Ele ir lá no consultório, fazer pra gente ver o que precisa também. Existe algum exame que a senhora faz? Alguma gente faz identificação fotografia visual? Okay. Eu falo assim que eu sou um banco de dados, né? Às vezes as pessoas, eu vou para os congressos, estão viajando às vezes no avião, no aeroporto, eu fico olhando, fazendo banco de dados de face de pessoas e observando como que eu faço o banco de dados de face. Eu fico, às vezes eu não descanso, porque eu fico sempre olhando. Gente, aquela moça ali, ela precisava tanto fazer um botox na sobrancelha, olha, ela precisava levantar aquele negócio ali, eu fico fazendo comparações e eu vendo o que é perfeito, o que é bonito. Esse tempo atrás eu estava num cruzeiro e eu vi pessoas do mundo todo, né? E aí eu fiquei encantada e falava assim para uma amiga minha, olha como é a natureza, como aquele sorriso harmonizou com aquele nariz, com aquela pele, com aquela boca. Doutora, a senhora falou uma questão bem polêmica aí, a questão do perfeito. Existe um rosto perfeito? Existe uma harmonização de face perfeita? É cultural isso, né? Vamos depender de onde nós estamos. Por exemplo, no Brasil eu elejo a Gisele Bündchen, né? Com um rosto mais harmônico, que lembra a perfeição. Mas os artistas, né? As pessoas, elas encaram a beleza de formas diferentes. Então, para nós, o que é belo é o padrão, né? É o que está sendo jogado na mídia. Mas tem tantos lugares que não aparecem, mas que tem moças maravilhosas, pessoas maravilosas, com rostos que se harmonizam, com cor de pele, com tudo maravilhoso, que a gente não pode, que eu sempre enfatizo hoje quando eu venho aqui, é unificar isso. As pessoas têm que ter a beleza individual de cada uma delas. Não dá para misturar tudo, mas eu amo assim avaliar isso, criar esse banco de dados do que eu posso mudar. Os computadores já fazem isso hoje. Você pega um computador e ele te dá hoje a gente faz lentes à base de bancos de dados de forma, de cor. Então nós conseguimos colocar tudo isso num computador e eu acho que cada profissional da área de fono, da área de odontologia, da área de medicina tem esse seu banco de dados. Então ele harmoniza do que ele acha e bonito, né? Como eu disse, né, como pintar uma obra de arte, né, doutora? Realmente tem que ser bastante particular e, é claro, respeitando as características individuais de cada pessoa, que eu acho muito Como legal. a senhora muito bem disse, sempre fala muito bem aqui, muito claro, né, muito nítido, né? A questão cultural realmente é importante, mas principalmente a pessoa está de bem com ela mesma, né? Isso tem uma questão de posicionamento social, uma questão de cultura, mas principalmente, né, do bem-estar, né, do bem viver, de bem conviver consigo mesmo. Doutora, é sempre um prazer recebê-lo aqui, uma pena que o tempo passa tão rápido com a senhora, que eu não sei por que isso acontece aqui. Claro que eu sei, né, assuntos bons, pessoas interessantes, a gente realmente nos destinamos nosso tempo. Obrigado, espero a senhora aqui o mais breve possível. E eu, se eu fosse você, não sairia daí. Daqui a pouquinho eu vou começar uma série aqui muito interessante com o Dr. Vinícius Maciel, falando sobre tumores gastrointestinais. Eu, se fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno,
Terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta e a partir de hoje vamos apresentar uma série aqui no programa. Nós vamos falar dos tumores gastrointestinais. O nosso convidado, nosso colaborador aqui do programa Mega Profissionais é o médico especialista Dr. Vinícius Maciel, ele que é oncologista e também cirurgião. E vai nos falar, vai nos explicar, para que nós possamos entender e buscar tratamentos, caso necessário, ou mesmo, o ideal não é buscar o tratamento, é evitar sempre, né, doutor? Com certeza. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais, estou recebendo aqui o Dr. Vinícius Maciel, oncologista. Doutor, nós vamos conversar com o senhor a partir de hoje, uma série com 2 entrevistas, falando sobre os tumores gastrointestinais. A primeira pergunta é, onde eles podem aparecer? Quais são os órgãos do corpo que podem desenvolver os tumores, né? Considerado nessa área como tumores gastrointestinais? É importante dizer que o tubo gastrointestinal ele começa então no esôfago, que é um órgão de aproximadamente 25 centímetros, vai da boca até o estômago, um órgão basicamente de passagem do alimento, até chegar no estômago, que é um órgão também na casa dos 20 centímetros, que é um órgão de armazenamento e pré-processamento do alimento para a digestão do intestino. Certo. Doutor, toda vez que nós falamos aqui na TV, falamos sobre tumores, né? A pergunta recorrente que vem das redes sociais é sempre a mesma, né? Como eu faço para buscar, para entender ou para saber se eu estou propenso a desenvolver câncer no meu organismo? Tem algum exame que as pessoas podem fazer? Pode encontrar essa questão da possibilidade de estar desenvolvendo um câncer, doutor, no organismo? Sim, sem dúvida. Esses exames que a gente chama de investigação, prevenção ou diagnóstico precoce, ele depende muito a gente fala do local do tumor, da topografia. No caso desses 2 órgãos que nós estamos falando hoje, o esôfago e o estômago, o exame de eleição que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico é a endoscopia digestiva alta. Nesse caso específico? Nesse caso específico. Tá, e se a pessoa quiser saber se ela tem câncer em alguma outra parte do organismo, para ela se precaver ou tentar buscar um tratamento, pelo menos preventivo, com relação ao câncer? No que diz respeito, por exemplo, aos tumores gastrointestinais, um exame muito utilizado, de fácil acesso, é a tomografia de abdômen total. Ela vai, por exemplo, dar um diagnóstico daqueles tumores abdominais silenciosos, que nós falamos, né? Dentre eles o estômago, mas também outros órgãos, como por exemplo o pâncreas, que é reto peritoneal e está lá atrás dos órgãos abdominais. Pois é, aí a gente lembra aquela questão que a vovó já falava, né, gente? Vamos fazer um check-up, ou seja, a verificação de como está a sua saúde, né? Então, ou seja, sempre buscar fazer os exames. Só que, com relação ao check-up também, nós acabamos nos limitando a alguns exames. Exame de sangue, fezes, urina, coração, para ver se está tudo bem, né? Agora as pessoas precisam identificar e se preocupar com relação a outras áreas do corpo. Sem sombra de dúvidas. Sim, o importante também do check-up oncológico, ele deve acontecer sistematicamente, de maneira anual, a partir principalmente dos 40 anos. Via exceção vai para as pessoas que têm história familiar positiva, o parentesco de 1º ou 2º grau da família, aí a gente abre exceção e acaba fazendo uma investigação mais precoce ainda. Não podemos deixar de lembrar aqui nosso querido colega de trabalho, né, Marcelo Rezende, que teve o tumor muito agressivo, né, e andou muito rápido a questão desde o diagnóstico até a morte dele, né? Aliás, o que chama muita atenção e que as pessoas ficaram muito chocadas é porque ele tinha muita fé, né? Ele tinha certeza da cura, né, que ele ia curar ali, né? Então as pessoas ficaram um pouco assustadas. E aliás, toda vez que vai um artista, né, uma pessoa pública, né, que tem aquela comoção, todas as pessoas ficam preocupadas, mas logo depois esquecem da questão do check-up oncológico, né? Que eu também vou confessar para vocês, né, até então eu não tinha essa preocupação, né, que é a questão do check-up oncológico. E muitas das vezes, é uma questão até cultural, as pessoas, não fala nem sobre isso não vamos conversar sobre essa doença não, porque depois vai que atrai, né, essa doença. É uma questão de falta de informação, né, doutor? Só pontuando no caso do Marcelo Rezende, que era bastante carismático, uma pessoa bem querida no meio,
ele acabou fazendo uma coisa que acontece bastante aqui no estado, inclusive, a abandonar o tratamento convencional e partir para a medicina alternativa. Pois é. A gente, na nossa área, nós não somos contra, só pedimos para o paciente associar as coisas, claro, abandonar a medicina tradicional. É o que todo mundo falou, né? Por que não fez os dois? Sim, né? Por que não fez a quimioterapia e fez esse tratamento auxiliar, né? Agora, realmente as pessoas ficaram muito sentidas com naquele momento, né? Será que se tivesse feito a quimioterapia, teria prolongado mais? Prolongado e tão importante quanto mantido uma qualidade de vida nesse momento terminal de uma doença tão agressiva. Sim. Hoje nós estamos falando de tumores gastrointestinais, doutor. Quais são os sintomas que as pessoas podem ficar atentas com relação a esses tumores? Nesses 2 tumores que nós estamos falando hoje, os sinais que vão denotar uma preocupação vai desde dificuldade para deglutir e engolir, dor de forte intensidade epigástrica na localização bem central do abdômen e por vezes até o paciente tendo vômitos com sangue. Sim. Ou fezes escurecidas que denotam sangramento que foi digerido e foi lá para baixo. Isso é uma questão muito importante. Às vezes é a questão do sangramento nas fezes, né? Essa questão da origem da coloração do sangue ali. O sangue, quando é vivo, as pessoas sabem, né? Ali teve um sangramento na questão das fezes. Agora, quando as fezes vêm negras ou pretas, as pessoas não fazem essa associação. Não fazem. Às vezes atribuem alimentos, medicamentos e esquecem que o sangue de um sangramento alto intestinal, ele passa por um processo digestivo que torna essa coloração borrada, coagulada ou escurecida. Tratamentos, doutor, os tratamentos hoje oferecidos com relação aos diversos tumores. Sim, não é isso? Sim. No caso do esôfago e do estômago, cresceu muito a tendência hoje em dia da quimioterapia com ou sem radioterapia pré-operatória. Esses 2 casos, a maioria dos casos, o esôfago e tanto o estômago, a maioria dos casos hoje em dia com quimioterapia pré-operatória e o esôfago com quimio e radioterapia pré-operatória. Eu tive um caso bem próximo de um médico muito conhecido em Goiânia, que por alguns motivos eu não vou citar o nome, que é muito querido meu, e eu conheço ele há mais ou menos uns 22 anos, mais ou menos, né? Ele era um médico bastante atuante, né, e tudo, inclusive ele era nutrólogo, um dos pioneiros nessa área aqui em Goiás, e ele teve o câncer do estômago, né? Que foi uma questão assim que todo mundo ficou muito assustado. Mas como o doutor tal está com câncer, né? Como o médico vai estar com câncer e já descobre o câncer tão adiantado? Por que o médico não viu isso antes, né? Então assim, o médico ele tem a obrigação, né, de ver essa questão. Humanos, né? Ele tem a questão de ver. Fora isso, essa questão, ele descobriu que estava com câncer, estado avançado, né? Ele teve que fazer a retirada de parte do estômago fora, e as pessoas ficaram muito preocupadas. Falaram, e agora, como é que ele vai viver? Porque sem estômago, como é que vive, né? E aí ele foi desenvolver uma técnica, né? Que ele, me pareceu que foi, eu não sei bem como é que funcionou essa questão. E hoje ele está bem. E olha que ele descobriu o câncer já... ele assustou, porque já estava um pouquinho adiantado essa questão. Os pacientes sempre me perguntam como que eu vou viver sem parte ou sem o estômago todo? Sim. Como que eu vou viver sem o esôfago? Na verdade, isso aí é até respondido hoje em dia pela cirurgia bariátrica. Os pacientes têm 20, 30 ml de estômago e vivem muito bem. Por quê? Porque não pode haver a confusão do estômago sendo um órgão de pré-digestão com absorção. A absorção toda se dá no intestino delgado. Então, é possível viver, inclusive, sem o estômago todo. Agora, eu só queria pontuar uma coisa a respeito da cirurgia, que é muito importante o cirurgião oncológico nesse quesito, que uma cirurgia oncológica bem feita é necessária a retirada dos linfonodos, os gânglios peritumorais que drenam o câncer. E uma vez a gente adentrando nesses linfonodos, pra você ter uma ideia, existe até um número mínimo de linfonodos que eu tenho que retirar de um paciente para considerar uma cirurgia bem feita. No caso de estômago e esôfago, são um número de 15. Nossa. Então, assim, se você não retira esses 15 linfonodos, ele não está tratado cirurgicamente da maneira correta. Coisa. Bom, aí é muito delicado, é uma cirurgia muito delicada. Porque nós sabemos que o que alimenta o tumor é o sangue, né? Sim. Então, a partir do momento que você corta aquela drenagem, aquela irrigação, ele tende a
a morrer. Sim. Seria mais ou menos isso, sim, né, para sim, que as pessoas sim. possam entender. Uhum. Mas eu gostaria de insistir nos exames, né? Sim. As pessoas têm esses exames, né? No caso específico que nós estamos falando hoje, tumores gastrointestinais. Os exames, um deles seria a endoscopia, né? E também a a tomografia de abdômen tomografia total e tórax. Uhum. E nesses casos particularmente, esôfago já está consagrado a importância do PET-CT, que é um exame PET-scan ou PET-CT, que é um exame que faz um mapeamento corporal de qualquer disseminação que pode estar passando desapercebida nesses exames mais iniciais, em que muda completamente o tratamento. E qual médico que nós devemos procurar, doutor, que pode autorizar a fazer esse exame, pode nos orientar a fazer esse exame? No caso do estadiamento, que é o entender o tumor antes de tratar, que é o termo que a gente usa, basicamente cai no escopo do oncologista. Do oncologista. Sim. Então o correto realmente é fazer aquela questão do check-up oncológico, também, né? E tirar a questão do medo de lado. Sim. Né? Porque substituir o medo pela informação, substituindo o medo pela informação, tem condições de fazer o tratamento precoce, no caso de diagnosticar qualquer tipo de tumor. Né? Pontuando uma coisa muito importante, que quanto mais cedo nós começarmos a detectar esses tumores, maior a chance de ser menos invasivo. O que eu quero dizer? Tanto para estômago como para esôfago, é possível, em fase inicial, tratar só por endoscopia, com ressecção endoscópica. Evitar quimio, rádio e cirurgia de grande proporção. Sim, que é a experiência japonesa, que é onde tem o maior número de cânceres gástricos e esofágicos do mundo. Lá eles fazem endoscopia de uma maneira sistemática para a população toda e evitam os tumores avançados que precisam de um tratamento muito mais agressivo. Essa informação não tinha que na parte lá no Oriente, ou principalmente onde pessoas que teoricamente alimentam bem. Outra associação que tem muita com relação ao estômago, né, é a forma incorreta da alimentação. Isso procede, doutor? Não, completamente, porque esses tumores eles têm total relação com, por exemplo, o mal do nosso século, são os produtos e alimentos industrializados, enlatados, com excesso de sal, e também os alimentos feitos em churrasqueira ou fogão a lenha. Mesmo? Exato. Fogão a lenha também? Também está comprovado. Não gostei dessa notícia. Comprovado câncer de esôfago. Mesmo? Inclusive para quem maneja o fogão na aspiração da fuligem. Que isso? Eu não sabia dessa pulmão, informação. esôfago e estômago. Doutor, temos muito que aprender ainda nessa área e vamos contar com a sua colaboração na semana que vem, onde nós vamos concluir, né, esse assunto, pelo menos sanar parte das dúvidas das pessoas, né? Pelo menos dar uma orientação para onde seguir, né, ok? Muito obrigado, doutor Vinícius Maciel, aqui do programa Mega Profissionais hoje. Daqui a pouquinho nós vamos falar da saúde dos nossos animaizinhos de estimação. Será que levar os nossos animaizinhos de estimação a um salão para fazer a unha, será que isso é bom para a saúde deles? Daqui a pouquinho eu vou conversar com a doutora Luciana Fonseca a respeito desse assunto. Se eu fosse você, não sairia daí, eu volto já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. E agora o momento que nós gostamos muito aqui no programa Mega Profissionais e com certeza todos vocês. Pelo menos nós recebemos a interação de todos os nossos internautas a respeito da saúde dos nossos animaizinhos de estimação.
o quadro Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca, que está de novo aqui nos nossos estúdios, ainda bem. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui mais uma vez no programa Mega Profissionais. Aliás, eu gostei do jaleco, né? Viu? Cheio de bichinhos. Pra falar né? de estética, né? Em homenagem a eles. Olha a gente aí, tem que tá... colorido, né? Gostei. Ótimo. E hoje nós vamos falar de estética Sim. dos nossos animaizinhos de estimação. Ou seja, aquela história de fazer as unhas dos nossos cachorrinhos, pintar, né, o animal todo de rosa, Acontece. né? Por exemplo, por quê? Porque as pessoas querem cuidar bem dos seus animais. Então Sim. elas entendem que estão tratando bem dos animais. Mas a dúvida é, doutora, até que ponto isso é saudável para o meu animalzinho de estimação? É uma ótima pergunta. É assim, existem inúmeros tratamentos de estética hoje que são excelentes, com produtos de excelente qualidade, eu acho super válido. Hoje em dia animais participam, ficam em banheiras de ofurô, é ótimo, eles relaxam, existe cromoterapia, produtos de embelezamento para os cabelos. O que acontece é que, assim como acontece com a gente não pode extrapolar, né? A gente não pode transferir a nossa vaidade toda para eles. E alguns produtos que são utilizados para nós humanos, não são utilizados para cães e gatos, porque poderiam causar alergia. Então, essa questão, por exemplo, de esmalte nas unhas, está muito relacionada à intoxicação, alergias, a unha não respira. Então, é um pouco complicado. A gente evita, apesar que hoje em dia existem esmaltes próprios para cães e gatos. Eu sou mais a favor de umas capinhas. Existem umas capinhas que nós colocamos nas unhas. É mesmo? Ela é colada. Tipo unha postiça? Tipo uma unha é postiça. Eu costumo indicar muito para pessoas de idade que às vezes tomam um remédio e o cachorrinho arranha e aí acaba machucando a pele. Então existe uma unha que encapa, né? Ele é de silicone, vem com uma cola especial própria para cães e gatos. E é interessante, dura um certo tempo, depois você tem que recolocar, mas é interessante justamente para não machucar. Isso eu acho válido, né? Alguns tratamentos de... Mas aí eu fico com dó, porque assim, o animal, por exemplo, o gato está acostumado a arranhar e afiar Sim. as garras, não é isso? Inclusive faz isso até no sofá, na casa da gente. Importante né? pro sofá. Aí faz isso, mas eu fico com dó do bicho. A gente fica, né? Na verdade, eles têm que ser o mais natural possível, né? Por isso que eu falo que tem que ter todo bom senso, né? Se às vezes a pessoa sangra muito, aí eu acho válido. Agora, se uma criança, por exemplo, o cachorro pula e arranha, né? Isso eu acho válido sim. Mas se lixar a unha não dá o mesmo? Acaba arranhando, infelizmente mesmo? arranha. E às vezes quando a gente corta, arranha mais. Então, a questão de cortar a unha é sempre importante que aconteça. As unhas mais enegrecidas é um pouco mais complicado, porque pode cortar um vasinho. As pessoas têm um pavor de cortar o vasinho. Não tem problema nenhum, não vai morrer de sangrar. Incomoda, sim, né? Mas é bem tranquilo. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas dói, não dói? O animal inocente dói? Depende do tanto que se corta, né? Quando é só a pontinha, normalmente não. É igual a gente tá na manicure e tirar um bifinho, né? Mas tem alguns produtos que cauterizam a unha e rapidinho para de sangrar, tá? Às vezes a gente ensina o proprietário a cortar em casa, né? Mas é interessante que se faça isso num ambiente mais apropriado. Sim. O uso de branqueadores, eu sou um pouco contra. Né, produtos que deixam o cachorro mais branquinho. Eles são muito relacionados, ainda mais animal branco, tem muita predisposição a ter problemas alérgicos. Então, normalmente, eu não indico. E em alguns pet shops... Mas eu não sabia desse... shampoo que deixa... tem um branqueador óptico, né? Então, você olha e acha, tem a impressão de que o seu animal está mais branco. Só que são produtos químicos. Então, muitas das vezes, os animais saem do banho tosa com o olhinho vermelho, inchado, incomoda, se coça mais do que o normal. Então é interessante se for usado. Às vezes tem cachorro que brincou na terra, né? E tá muito encardido. Sim. Realmente, às vezes tem indicação de ser usado. Mas tem que ser com bom senso, usa do corpinho para baixo, não passar na região da cabeça. E se ele for alérgico, realmente evitar o produto, né? Bom, eu não sei vocês que estão nos acompanhando em casa, mas eu sou muito a favor do bicho ter o comportamento de bicho. Sim. Né? Ou seja, se eu peguei um gato, se eu adotei um gato, isso no meu ponto de vista, tá, gente? Ninguém é obrigado a pensar da mesma forma que eu, né? Então, assim, se eu peguei um gato, se eu tenho um cachorro, o cachorro, ele vai gostar de trabalhar na areia, de brincar na areia. Sim. O gato já vai gostar de afiar as garras, né? Então, assim, cada um tem um comportamento dele. Daí, eu querer transferir para o animal
uma obrigatoriedade que tem que ter com o ser humano, que tem um entendimento, que não deve fazer isso nem aquilo, eu já acho muito assim pro animal. Eu acho que eu preferia não pegar esse animal. O exagero a gente não pode acontecer. Agora, por exemplo, é uma estética muito comum que acontece, né? Aquele animal que volta do banho-tosa e a pessoa liga pra gente e fala assim, queimaram ele no banho-tosa, né? Ou que, ele voltou do banho-tosa e tá todo se coçando, ou deu uma feridinha. A gente tem que lembrar que muitas das vezes no pet shop são feitas tosas higiênicas, que é super normal, a gente até indica. Só que a máquina da tosa, ela faz micro queimaduras, são micro lesões na pele. Como a pele dos nossos pacientes é muito fininha, é muito comum o animal sair do banho-tosa se coçando, ainda mais se ele já tiver uma predisposição a ter alergias, né? Então é muito comum ele sair com a pele vermelha, se coça, às vezes arrasta bumbum ou pererequinha no chão. E quando abre umas feridas grandes, aí a gente começa a pensar em material às vezes contaminado. Então tem que sempre estar de olho no pet shop, se o material que é usado se é bem lavado, se é esterilizado, se a lâmina da tosa, se ela foi resfriada. Porque às vezes pega do animal e coloca no outro, né? E acaba transferindo um problema de um para o outro também. Essa questão do banho-tosa eu acho muito melindrosa. Eu particularmente tenho muito medo. Por quê? Já tive algumas experiências não muito boas, né? E quando começou a sair uma pesquisa, inclusive feita por algumas instituições financeiras, onde o banho-tosa era extremamente lucrativo, o que eu observei é que as pessoas realmente investiam financeiramente no banho-tosa, que é natural, é um negócio, mas somente paravam por aí, né? Não era pessoa às vezes que nem tinha animal em casa, né? Então ela ia lá, queria abrir o seu pet shop, queria fazer a limpeza e tal do animal e tudo, e como ela não tinha essa familiaridade com o animal, ela via nele um cifrão, né? E como ele não tem boca para falar, então imaginava-se que ele não ia reclamar, né? Agora quem é dono sabe. Quando o animal vem, ele já vem de uma forma meio diferente, né? Então eu tenho muito medo dessa questão de banho-tosa. Tenho muito receio. E uma coisa que tem que tomar muito cuidado, assim, às vezes até o problema não é do banho-tosa em si. Tem muito paciente que tem medo de frequentar o banho-tosa, mas você chega num ambiente e tem 30, 40 cachorros juntos, latindo na sua cabeça, e te colocam lá dentro, como se fosse um confinamento. Então o animal ele gera um certo trauma, né? Às vezes ele tá aqui, o animalzinho do lado começou a querer avançar nele, mesmo que não tenha encostado, mas isso gera um certo trauma. Então às vezes o paciente não quer voltar pro banho-tosa, não é nem porque o tosador machucou, maltratou, nada, às vezes não aconteceu nada. Mas o amigo do lado rosnou, avançou. Então essas situações de estresse, eu indico muito assim, pacientes idosos, eu recomendo que sejam dados banhos em casa, ou que seja dado banho em horários mais flexíveis, mais tranquilos. O ideal é que você tenha um vidro, que você possa ver o que está acontecendo, porque existem muitos profissionais competentes em qualquer área. Mas existem aquelas pessoas que às vezes acordam um dia mal-humorado, né? E ninguém quer que aconteça algo de ruim com o seu animal. Então é muito importante que tenha um vidro que você possa estar vendo. Inclusive, a senhora pontuou muito bem, né? Que todas as regras têm exceções, né? E nós temos realmente grandes profissionais que gostam muito de cuidar dos seus animais, né? Inclusive dos animais dos outros também. Mas, geralmente, infelizmente, isso não é uma regra, infelizmente, né? Inclusive, eu já mandei a minha cachorrinha uma vez para o banho, né? Que é uma cachorra, inclusive, que já morreu. Ela voltou e ela estava incômoda, né? Ela passou 2 dias incomodada. Eu falei, ela estava coçando a orelha. Eu falei, não, vou levá-la que ela está com infecção de ouvido. Pegou no banho-tosa. Quando eles foram ver, o algodão ainda estava dentro do ouvido. Colocaram e não tiraram. E afundaram muito, né? Porque não conseguiram tirar esse algodão lá. Depois teve que tirar e tudo, que quase que ela pega uma infecção muito séria. Outra vez, vão lá e cortaram o dedo, a unha da cachorra, mas aí tiraram um pedaço muito grande e teve que fazer uma cirurgia para tirar a unha toda, porque lascaram a unha dentro dali, né? Então, assim, isso me deixa muito temeroso. Sim, e uma coisa que eu acho que tem que sempre ser alertado é o seguinte, fatalidades, infelizmente acontecem, né? A gente não tem como prever, por exemplo, que na hora que vai ser tosado, o cachorrinho vai mexer, pode acontecer de um corte. Puxar a mãozinha. Puxar a pata, às vezes coloca a linguinha pra fora, na hora que você vai cortar perto do bigodinho. Então, infelizmente acontece. O que a gente cansa de ver é que acontece, a pessoa não assume o erro, né, o lojista ou o banhista, ele não assume o erro, manda para casa do jeito que tá, entendeu? Ou mente. Isso jamais pode acontecer. Eu acho que em qualquer profissão a gente tem que ser honesto. Então, se eventualmente acontece, é até importante que a pessoa dê um respaldo, né? O lojista, olha, infelizmente seu bichinho mexeu na hora que eu fui cortar, a gente não gostaria que acontecesse isso, mas aconteceu, mas nós já reparamos o nosso erro, tá aqui, olha, a medicação, a doutora deu um ponto.
e vai para casa medicada. Eu acho que é mais honesto, Sim, né? Com sim. o consumidor e com o bichinho, principalmente, que a gente quer o bem-estar dele. Porque eventualidades acontecem. Sim, né? Como a sim. O senhora que não pode pontuou. ser frequente, né? Que quando está acontecendo demais alguma coisa, tem realmente de errado. Tem que ser repensada Sim, aquela função sim, ali ou a pessoa que está Sim, trabalhando. o local que você né? está levando, né? Então, porque a veterinária, ela é a profissão da moda, né? Então todo mundo gosta de mexer com bicho, todo mundo hoje em dia gosta de mexer com estética animal. É uma área realmente muito próspera, muito vantajosa, mas que tem que ser muito bem feito por pessoas que gostam. Aliás, a senhora me lembrou de um fato que aconteceu aqui, eu quero alertar todos vocês nesse momento, que é bastante oportuno, de uma pessoa que tinha um banho em tosa e ela também trabalhava com adestramento de animais, né? E o que acontece? A gente conheceu essa profissional que trabalhava aqui em Goiânia, não sei se trabalha mais, e aí o que aconteceu? Quando nós estávamos lá, digo imprensa, tá? TV, a gente estava fazendo uma imagem, porque eu também sou contra adestramento de animal. Eu sou uma pessoa que não gosto que adestre animal, ou que as técnicas pelo menos que eu já tive contato, eu não aprovei. E aí o que acontecia com essa adestradora? Ela consultava animais. Né? Ela dava consulta para animais. Eu falei, nossa, que legal, que além de adestradora, ela também é veterinária, né? Aí a funcionária falou, não, ela não é veterinária. Eu falei, mas como é que ela está dando consulta para animal? Que história é essa, né? Cabe um alerta aqui para as pessoas também. Isso, até no banho tosa acontece muito. Porque uma coisa é você ser orientado. Olha, se o animal tem uma lesão de pele, procure o seu veterinário. Mas às vezes acontece assim, a senhora não quer dar um banho medicinal? Medicinal para quê? Qual que é o problema do seu animal? Né? Eles não sabem para quê. Então, às vezes, é usado medicamentos que você pode, inclusive, atrapalhar ou criar resistência lá na frente. Quando a gente começa a tratar, às vezes a gente não consegue. Nossa, essa questão do banho medicinal. Direto. Então, quando eles têm medo porque tá com pulga, ou vai dar pulga no cachorro, principalmente. Eles dão banho de tratamento, seja com antibiótico tópico, né? Acontece isso, ou com banhos carrapaticidas que poderiam intoxicar. Questão também de sedação em banho tosa. Várias pessoas falam, doutora, meu cachorro só toma banho sedado. Então, infelizmente, ele não vai tomar banho. Não tem como. Eu já vi pacientes de outros colegas, né? De outros lugares. O próprio veterinário anestesiou e o animal morreu na anestesia para tomar um banho. Que isso? Eu nunca tinha ouvido falar uma coisa direto dessa. Acontece. Então, infelizmente, não pode. Eu proíbo totalmente que a pessoa dê qualquer tipo de sedação, porque a sedação já faz uma baixa de temperatura. E aí você vai dar um banho, a temperatura cai mais. Nós temos que procurar um profissional habilitado, né? Assim como nos tratamentos estéticos, que foi o nosso tema de hoje, sempre buscar orientação antes de um médico veterinário. Muito obrigado, conversei aqui com a doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. Que pena, o programa já está chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através do nosso telefone e do nosso e-mail. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado.